vamos falar sobre a principal ferramenta de utilização do trader e do investidor, ou seja, das plataformas profissionais, né? Então agora você vai conseguir visualizar a grande diferença em relação ao home broker, por exemplo, igual a gente falou anteriormente, né? Então, quando nós vamos utilizar uma plataforma operacional, né, os investimentos em plataforma vão ter as informações necessárias para o trader. Ele vai conseguir visualizar gráficos, vai conseguir visualizar os negócios, vai ter uma visão melhor em relação ao que está acontecendo na variação daquele preço, quem está comprando, quem está vendendo, quem está colocando ordem, né, tipos de visão do mercado. Só quero analisar o que está acontecendo a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, a cada 60 minutos, a cada dia, a cada semana. Enfim, as ferramentas, as plataformas profissionais vão ter muito mais recursos e muito mais ferramentas para o trader conseguir utilizá-la a seu favor, realizar suas operações, abrir várias posições ao mesmo tempo. Então ele pode comprar vários ativos, montar sua carteira de swing trade, montar sua carteira de day trade. As plataformas, por mais que você tenha aí a desktop, você tenha também, né, a mobile, e você também tenha a web, né, a mais usual e a que a gente melhor recomenda é a desktop, porque ela é mais estável, ok? Então você tem aí mais praticidade, robustez, estabilidade e velocidade na execução das suas ordens, né? Um grande problema que você tem às vezes no home broker é porque a ordem demora um pouco mais para ser enviada. A plataforma não. Por ela ter uma latência mais baixa, ou seja, ela tem um processamento de envio das informações mais baixo do que uma plataforma web, do que uma ferramenta web, né? Você ganha mais agilidade na hora de executar suas ordens. Então, devido a vários fatores, nós vamos apresentar aqui, né, algumas ferramentas, né, e você vai conseguir visualizar a grande diferença em relação ao home broker. Por isso que a plataforma é o mais utilizado entre os investidores. E plataformas são utilizadas tanto por pessoas físicas também quanto por institucionais. Ok? Então, devido à sua confiabilidade e também, né, o arsenal de ferramentas que você tem para programação, para envio de várias ordens ao mesmo tempo, né, então possibilidades de você abrir, né, em vários monitores, cada monitor você quer enxergar um ativo, a plataforma web não vai te deixar, né, você vai ter essa limitação, ok? Então, utilizar a plataforma profissional, ele é o mais usual e é o mais recomendado para o trader, ok? Vamos lá. Você pode também, através dela, realizar treinamentos e simulações do mercado, ok? Então você pode vir aqui e utilizar o replay ou o simulador. O que significa isso? O simulador, você vai operar como se o mercado estivesse em tempo real, né? E você estivesse investindo o seu próprio dinheiro, mas na verdade você está utilizando um dinheiro fictício. A plataforma, o home broker, ele não te possibilita. Tudo que você for realizar ali naqueles investimentos é com dinheiro real. A plataforma tem essa vantagem, principalmente para quem está começando ou quem quer treinar determinada estratégia, né? Então, eu já realizei minhas operações e quero analisar uma nova visão de mercado, quero analisar uma nova estratégia, né, que eu quero executar. Eu posso utilizar o simulador a meu favor, né, para mim poder ver como é que vai ser o meu desempenho sem estar valendo dinheiro, né? Porque se eu vou treinar, eu posso perder ali, estou disposto a perder recursos ali. Então não faz sentido, né, eu colocar dinheiro de verdade, e a grande maioria das pessoas que entram no mercado entram investindo seu próprio patrimônio sem saber, sem menos conhecer que tem um simulador para você testar se realmente tudo aquilo que você aprendeu, você conseguiu absorver a ponto de ganhar dinheiro com aquilo, né? Você também consegue realizar o replay de mercado. Algumas plataformas vão disponibilizar isso. O que significa? Mercado, eu quero operar o mercado de uma semana atrás. Então vou escolher determinado dia e a plataforma vai começar a rodar. Seja para me treinar ou porventura eu não conseguir acompanhar o mercado durante o dia, eu quero ver como é que seria o meu desempenho nele, né, à noite, né, o horário que eu tenho para poder realizar esse tipo de treinamento, trabalho durante o dia, exerço outra atividade durante o dia, né? Então essas plataformas vão ter também esse benefício, né, para você executar. E outra ferramenta que a plataforma vai disponibilizar para os investidores, né, e aí algumas, né, que vai ter essa possibilidade, tá, é de você fazer backtest. Ou seja, eu quero programar, eu quero escrever determinado código para toda vez que acontecer determinada situação, a plataforma executar sozinha. Então eu consigo ver o desempenho de determinada estratégia
a longo prazo. Então eu pego e determino, por exemplo, o seguinte: olha, toda vez que o preço fizer determinado movimento, né, e desde que eu consiga, eu saiba programar e escrever isso em linhas de código, né, toda vez que o preço fizer determinado movimento, eu quero que ele compre. Se ele fizer determinado movimento, eu quero que ele saia da operação. Se você codificar isso e escrever, a plataforma vai conseguir ler essas informações e trazer no ambiente passado, né, qual que seria o desempenho, para você justamente ver se essa estratégia que você está pensando em executar, ela tem viabilidade, né, se você realmente pode utilizá-la com dinheiro real. Ok? Vou trazer para vocês aqui, para vocês visualizarem algumas telas, né? Lógico que a gente vai ter outras possibilidades de visão, de análise do mercado que a plataforma disponibiliza. Cada plataforma pode ter uma ferramenta, né, diferente, mas a grande maioria delas você consegue ter acesso às mesmas funcionalidades. Vai ter só apenas uma diferença de layout, ok? Mas vou trazer aqui o mais usual, né? Então você tem aí a parte gráfica. Eu consigo visualizar, né, o direcionamento do ativo. Então, aqui nesse momento, consigo ter um gráfico numa visão de 60 minutos, por exemplo. Outro eu quero ver a cada 15 minutos o que está acontecendo. Outro eu quero ver no gráfico diário. Então, cada barrinha dessa é um dia. Cada barrinha dessa é 60 minutos. Cada barrinha dessa é 15 minutos. Então, eu consigo ver dinâmicas diferentes para me tomar as decisões. Se é no curto, no médio ou no longo prazo. Consigo moldar um layout de acordo com as informações que eu vou utilizar. Então aqui, por exemplo, seria um layout para eu poder fazer operações de swing trade, mais longas, né? Então de um prazo aí de mais do que um dia até 3 meses, por exemplo. Consigo analisar aqui a intensidade dos negócios, né? Consigo visualizar cada tipo de corretora, né? Quando você envia uma ordem, aparece, né, no registro, no livro de registro. Lembra na aula a gente falou sobre bolsa de valores, que é totalmente transparente, né? Eu consigo ver aqui qual que é o horário que saiu determinado negócio. Então, se eu enviar uma ordem que agora vai aparecer para todo mundo, todos os investidores que tiverem acesso à plataforma, o horário que foi executada essa ordem, qual o preço, a quantidade, quem comprou e quem vendeu. Okay? Então, se eu vou comprar, eu vou comprar de alguém que está vendendo. Se eu vou vender para alguém que está comprando. E vai identificar as corretoras. Então, por exemplo, se eu utilizo, né, uma corretora uma corretora independente, vai aparecer aqui a corretora correspondente à minha conta, né, ou o banco, por exemplo, ok? Estou comprando de alguém. O saldo de vários investidores operando por essa corretora, eu consigo também ter uma análise se em determinada corretora pessoas estão comprando mais do que vendendo. Também isso para facilitar, que a plataforma não disponibiliza. Consigo ter uma visão de preço, né, o que está acontecendo em cada região de preço, o que está prevalecendo, se é mais compradores ou vendedores. Então, por exemplo, aqui em Petrobras, né, está aí a 21,68, por exemplo. Ok? Nesse patamar de preço, os investidores estão querendo mais comprar ou mais vender. Consigo ver aqui o saldo. Né? Quando tiver verde, está sobrando mais compra. Quando tiver vermelho, está sobrando mais venda. Então, consigo, né, ter ferramentas para auxiliar o processo de tomada de decisão. Né? Eu tenho aqui diretamente no gráfico as mesmas boletas, né, que o home broker me disponibiliza. Né? Eu vou fazer um panorama ao longo dessa aula de cada uma dessas ferramentas, só para vocês poderem visualizar e compreender o que tem. Né? Ao longo do curso a gente vai aprofundar e mostrar a usabilidade, né, como é que você faz a parte prática em relação aos seus investimentos. Então, o próximo aí é o gráfico. Então, deu zoom no gráfico, você consegue visualizar, olha lá, o gráfico de 60 minutos de Petrobras. Cada barrinha dessa significa 1 hora, né, de movimentação. Então, significa o quê? Uma barra vai abrir às 10 e 1 segundo, às 10 horas e 1 segundo, e vai a última barra, né, e ela vai ser encerrada às 10h59 e 59. Porque às 11 horas vai abrir uma nova barra. Então, cada uma delas é a movimentação de preço durante 1 hora. Então, consigo ver aqui, ao longo dos dias, né, de 1 e 1 hora, uma visão de preço. As boletas, se eu quiser enviar uma compra, se eu quiser enviar uma venda, ok? Eu coloco a quantidade que eu quero utilizar, né, na hora que eu for realizar essas operações. A minha posição, se eu estiver posicionado, né, qual que é o preço médio, ou seja, se eu enviar uma ordem e comprar 21,68, né, vai aparecer aqui que eu estou posicionado a 21,68 com 5.000 ações,
ok? E se ela está dando lucro ou se ela está dando prejuízo. Então tem uma visão aí mais dinâmica em comparação ao home broker, ok? Próxima visão, né, importantíssima, e aqui é justamente a maneira que o mercado funciona, as ofertas e demandas que a gente falou ao longo das aulas anteriores, né? Aqui eu vou ter o book e o times e trades. Do lado esquerdo eu tenho o book, do lado direito eu tenho times e trades, que é o registro dos negócios. Como é que funciona? Se eu vou enviar uma ordem, né, esse negócio vai ser executado em determinado horário, em determinado preço, com a quantidade que eu enviei, vai aparecer aqui a corretora, quem comprou e quem vendeu. Né? Aqui são as ordens que são enviadas de forma passiva, ou seja, investidores que estão esperando o preço chegar lá para essa ordem ser executada. Então eu consigo ter uma amplitude maior. Vocês viram que lá no Home Broker você consegue ver aqui até 5 níveis de preço, por exemplo. 5 níveis de ordens. Aqui eu consigo ver na plataforma, no mercado inteiro. Olha a barrinha de rolagem, eu consigo visualizar, a Petrobras está 21,68. Eu quero ver quantas ordens que tem de venda, investidores que estão querendo vender a 21,90. Então consigo ver aqui de quem que é, através de quem, né, que tem essa ordem, através de qual corretora. Nós não conseguimos ver determinado investidor, né, através, vamos colocar assim, um rastreio por CPF, por CNPJ, se for um investidor institucional, não consigo ver de quem que é, mas por qual corretora, né, que está vindo essa ordem. Eu quero ver se Petrobras cair até 21,10. Né? Quem que está querendo comprar lá? Né? Então eu consigo visualizar minhas próprias ordens aqui no book. Então eu tenho uma visão maior do mercado. E à medida que essas ordens vão consumindo, né, eu tenho aqui o registro. Né? É um livro de registro, como se fosse a contabilidade de uma empresa, o livro caixa de uma empresa. Né? Então todos os negócios que vão sendo realizados de forma totalmente transparente em tempo real, né, você tem acesso a essas informações também. Isso é importantíssimo porque o mercado praticamente funciona em volta dessas duas janelas. Né? Então, os negócios ocorrem aqui de forma bem rápida. Reparem para você ver os segundos, né, durante as 17h54 e 11 segundos, olha quantos negócios saíram, né, praticamente no mesmo segundo. Você tem até os milésimos de segundo. Então isso aqui vai agilizar e vai vai ser atualizado de forma muito rápida, ok? Mas eu consigo ter uma visão, né, do que é que está acontecendo, como é que os negócios estão saindo e como é que está a amplitude das ofertas, ok? Nós vamos detalhar isso mais à frente. Próxima leitura que eu consigo ver mais robusta, que a plataforma vai me disponibilizar, olha lá, é as leituras, né, para me auxiliar na tomada de decisão. Eu consigo ver aqui, olha lá, o saldo acumulado das corretoras. Né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, o BTG, né? O BTG é a linha amarela, que está mais destacada. Então, eu consigo ver que os investidores, através do BTG, desde o início do dia, olha lá, às 10 horas, até o final do dia, passaram o dia inteiro vendendo Petrobras. Em determinados momentos, eles compraram, né, por alguma satisfação, às vezes estava caindo, ou estoparam, estava vendido, começou a subir, né, e fui lá e estopei uma parte, ok, da minha operação. Então eu consigo ver uma visão se as corretoras e quais as principais, né, as 6 principais, ok, se elas estão aumentando ou diminuindo sua exposição. Consigo ver também o saldo acumulado delas e qual o preço médio dessas corretoras. Né? Então, por exemplo, eu quero ver a XP. Né? A corretora XP está comprada no dia com 778.200 ações. Como eu tenho vários investidores ali comprando e vendendo ao mesmo tempo, ok, ali vai me mostrar o saldo. Então, se é o saldo, lá dentro eu tenho pessoas que estão compradas, né? Pessoas que estão compradas e pessoas que estão vendidas. O saldo, então, está prevalecendo os compradores. Eu tenho muito mais pessoas compradas do que vendidas, e o médio de todos os negócios dentro da própria corretora está aqui, 21,03. Então, se Petrobras está 21,68, a maioria dos investidores que estão operando pela XP, que estão comprados, estão lucrando nesse dia. Consigo ter uma visão bem detalhada em relação a isso, ok? Aquela amplitude em relação ao nível de negócio, né? Então, determinado preço, como todo mundo ali está comprando e vendendo, cada um numa visão, cada um numa estratégia, né? Cada um para um posicionamento, alguns para ganhar no dia, outros para ganhar a longo prazo, estão montando posição hoje para carregar, né, para os próximos dias. Eu consigo ver a intensidade do que está prevalecendo em cada nível de preço para me tomar minha decisão. Estou querendo comprar em uma região que prevalece venda, igual está aqui as barrinhas, né, vermelhas. É um ponto de alerta. Por quê?
A maior parte dos investidores estão querendo vender ali e eu estou querendo comprar. É um alerta, não é isso, eu não vou tomar minha decisão em relação a essa, né, mas é como apoio à decisão. Consigo também ver a intensidade dos negócios. Então, cada barrinha dessa, a cada 1 hora, né, vai me mostrar a quantidade de ações que foi executado. Então, para mim poder ver o mercado, toda vez que passa, por exemplo, ela fica, né, numa cor mais escura, ok? Então, significa que o mercado ali está negociando, naquele momento está negociando muito forte, o pessoal está agredindo bastante, está consumindo bastante o book, ok? Então, consigo ver o momento da intensidade da oferta e da demanda, né? E consigo também, nesse determinado, enquanto aqui eu vou visualizar, né, por nível de preço, aqui eu vou visualizar a cada hora. Nessa hora está sobrando mais compradores ou está sobrando mais vendedores? Isso vai me ajudar. Estou querendo comprar. E nesse momento está sobrando muito vendedor. O pessoal está vendendo muito. E com quantidades acima do normal. Isso é um alerta para mim poder, talvez, abortar a minha compra e esperar um momento melhor. Porque se tem muitos vendedores naquele momento, o preço tende a cair. Se o preço tende a cair, é melhor esperar ele cair para me comprar num ponto melhor, do que eu comprar e ele começar a cair e minha operação ficar negativa, né? Então, as plataformas, a visão analítica que proporciona ao trader e ao investidor, né, não tem comparação em relação ao home broker. Por isso que a gente fala que o home broker é apenas um backup, né? Onde é que você vai ler as informações, o que realmente está acontecendo em cada ativo, né, é através das plataformas profissionais. E isso tudo que eu falei, né, eu demonstrei nessa aula, é justamente de um ativo. Então pensa, eu quero analisar a Petro, aí depois eu quero analisar Vale, depois eu quero analisar Itaú, quero ver como é que está o dólar, quero ver como é que está o milho, eu quero ver como é que está o índice, né, eu quero ver como é que está a CROT, independente do ativo. Eu consigo ter o acesso a essas informações para me auxiliar na minha tomada de decisão. E são importantíssimas. E por isso que ao longo do curso a gente vai demonstrar a usabilidade das plataformas e como extrair as melhores informações para você entrar ou sair das suas operações. Ok? É bom ressaltar, né, os tipos de plataformas que existem, né? Então você tem aí o desktop, né, você tem a plataforma web e a mobile, como eu falei no início da aula, né, a grande diferença em relação a isso vai ser, né, a desktop são plataformas que vão ser instaladas no seu computador, a web você vai acessar através da página da internet como se fosse o home broker, né, só que vai ter umas informações mais completas do que o próprio home broker, e aí você não precisa instalar nada no seu computador, né, então não vai ter tantas ferramentas assim quanto uma plataforma instalada, que ela vai ter um desempenho melhor, mas também algumas ferramentas do web são bastante usuais e também podem servir como backup para você, trader e investidor. Okay? E nós vamos ter também para aplicativos do celular, né, os mobile, né, que você consegue buscar para poder também enviar ordens. Aí é para backup mesmo, porque você vai conseguir ali ter acesso à boleta, à cotação, é praticamente um home broker em forma de aplicativo. A gente não recomenda operar por ali, porque realmente você não tem tantas informações, né, e você vai apenas remanejar algumas ordens. Uma outra funcionalidade interessante da plataforma é como que a gente negocia por ela. Se no home broker, né, eu apresentei para vocês as boletas, né, que você vai lá, preenche, eu quero comprar a Petrobras em determinado preço, eu quero enviar determinada ordem, né, executar um comando do que eu desejo realizar, para isso que serve a boleta. Já na plataforma, o que nós temos? Eu consigo negociar através do próprio gráfico. Em vez de eu ter que preencher, né, uma boleta, né, direto pelo gráfico, ou seja, direto pela visão que eu estou tendo do mercado, eu consigo enviar uma ordem ali, por exemplo, eu quero comprar a Petrobras, se ela chegar a 21,44 eu quero comprar. Em vez de eu ir lá preencher uma boleta, olha, quero comprar 5.000 ações de Petrobras, se ela chegar a 21,44, ok? Ou seja, demonstrar o que eu quero realizar, que tipo de investimento eu quero realizar, a plataforma me dá uma plasticidade em relação ao envio dessas ordens. E isso é importantíssimo, porque nós estamos diariamente brigando por posições de entrada e de saída com diversos outros investidores. Porque se eu demorar um pouquinho para executar essa ordem, estou visualizando que Petrobras vai chegar a 21,44, é o momento que eu quero comprar para ela continuar a subir. Até eu ir lá, preencher uma boleta, colocar essa ordem, pode ser que em um segundo a Petrobras já está 21,50, 21,51. Né? Então é muito rápido, o mercado é muito dinâmico. A gente tem que prestar atenção. Quanto mais agilidade e praticidade a gente tiver, independente do perfil.
tá? Porque independente se eu estou visualizando uma região de entrada até para o swing trade, se eu demorar muito, essa região passa. Então a plataforma vai me auxiliar em relação a isso, né? Então eu também posso, né, se o mercado estiver mais tranquilo, utilizar a boleta, né, igual a gente apresentou no Home Broker, né? Então através da boleta, olha lá, eu vou preencher aquelas mesmas informações, né? Petrobras, quero comprar hoje 5 mil ações a 21,68, olha lá, os 108.400, não vai me mostrar aqui, né, a questão da margem da alavancagem, igual mostra no Home Broker, mas é uma informação complementar. Se eu estou operando por determinada corretora, eu sei que se eu for operar 5 mil ações e for utilizar a margem, eu sei quanto a corretora cobra, eu faço o cálculo aqui no momento, né? Então, como geralmente as plataformas são ferramentas desenvolvidas por terceiros, ou seja, por empresas que não são a corretora, elas disponibilizam esse serviço. Quando você contrata uma plataforma, existem as plataformas direto da corretora, né? Mas quando você contrata uma plataforma de terceiros para poder utilizar, igual a maioria de vocês vai realizar, né, nos seus investimentos, você não está contratando uma plataforma, né, da corretora. É uma plataforma desenvolvida por terceiros que ela oferece para a corretora, que ela repassa a corretora para oferecer aos seus clientes. Okay? Então isso é importantíssimo, por isso que as informações de margem aqui não vão estar disponíveis. Por quê? Essa mesma plataforma ela tem em diversas corretoras independentes. Então eu posso utilizar essa plataforma pela XP, eu posso utilizar ela para a corretora Rico, pela Clear, não importa. Okay? E aí eu tenho uma plataforma também aqui mais rápida, né? Em vez de eu ter que preencher, eu só coloco a quantidade e envio. Eu quero comprar, clico aqui em comprar, ok? Clico aqui em comprar e essa ordem é enviada. Clico em vender, essa ordem é enviada. Então vai depender aqui para poder me dar mais agilidade. Aqui no de baixo é onde é que eu preencho, igual o Home Broker. Bacana? Então, o que a gente viu nessa aula sobre as plataformas, né? A gente viu o benefício do uso da plataforma, né, devido à sua robustez, ferramentas, estabilidade e velocidade de execução. Então você tem todos os benefícios, são um custo muito baixo. Geralmente uma plataforma vai custar aí entre 100 a 180 reais, né? Então é um custo, é um investimento irrisório para o investidor, né, durante o mês. Okay? A possibilidade de treinar e simular através das plataformas, isso é importantíssimo, principalmente para você que está iniciando, né, esse curso, porque antes de você colocar R$1 no mercado, você tem que treinar, né? Todas as profissões vão exigir treino, aperfeiçoamento. E essa disponibilidade na plataforma é para poder contribuir com a sua evolução. Algumas plataformas permitem testar estratégias para poder viabilizar, né, analisar a viabilidade dessa execução, ou seja, através de backtest, né, você também consegue realizar não só o backtest, mas algumas plataformas vão deixar que você execute em ordens de forma automática através de robô, né? Então, fiz um determinado backtest, fui lá, programei e a estratégia é bacana. Ok. Então eu consigo utilizar esse código para quê? Executar em tempo real. Mercado rodando, eu não preciso vir aqui e operar. O mercado executa sozinho para mim de acordo com as premissas que eu coloquei. Plataformas possuem ferramentas operacionais referenciais, analíticas, proporcionando ao trader acesso em tempo real a todas as informações dos ativos e dos mercados. Então a plataforma vai auxiliar o trader para o seu operacional, para a sua gestão, para a sua referência em relação ao que está acontecendo. Então as informações são enormes, né? A gente tem que filtrar o máximo ali para poder não gerar dúvida, né? A plataforma, eu abri determinada ferramenta e ela está me mostrando uma coisa, aí eu abri outra, uma está me mostrando compra, a outra está me mostrando venda, por exemplo. E aí, vou comprar ou vou vender? Então tem que organizar essas informações de forma que ela vai me contribuir para agilizar a minha tomada de decisão, não para me gerar dúvidas, né? Então as plataformas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação à sua usabilidade. Cada dispositivo possui funcionalidades específicas, né? Então o desktop, o web e o mobile, né? Então a gente sabe que o desktop é o mais usual, é o mais robusto, né? Onde é que tem mais informações. O web acaba sendo um backup, mobile também, até simplesmente para você, eu estou na rua e eu quero ver como é que está a cotação de determinado ativo. Eu pego meu celular, abro, né? Em vez de eu entrar em algum site para ver a cotação, eu abro o dispositivo mobile e vejo, olha, Vale está subindo e vai chegar em determinado preço que seria um ponto bom para me comprar para um swing trade, por exemplo.
Pô, na rua mesmo eu vou lá, envio minha ordem, posiciono meu stop, quando eu chegar em casa eu pego uma visão melhor, né? Então eu consigo ter uma praticidade. Então não serve muito para você ficar operando, realizando ali seus trades para poder ganhar dinheiro. É mais para poder servir aí como suporte mesmo. Okay? E é possível negociar no mercado diretamente pelos gráficos, né? Uma funcionalidade muito boa e extremamente usual. A maioria dos traders, né? A partir do momento que a gente demonstrar, né, como operar, né, as estratégias serem executadas, como ler o mercado, você vai utilizar ali o gráfico para enviar suas ordens, ok? Ou preenchendo boletas de compra e de venda. Às vezes no swing trade você utiliza a boleta, né, pelo fato de você ter que colocar a validade daquela ordem. Então, por exemplo, já que eu vou ficar posicionado para vários dias, ok, já tem essa perspectiva no swing trade, a validade da minha ordem não pode ser para o mesmo dia, né? Porque se ela executou, eu coloquei meu stop, mas a validade está para hoje, né? A gente vai aprofundar em relação a esses assuntos mais à frente, mas fazendo um parênteses, se você colocar a sua ordem com validade para hoje, amanhã essa ordem não está lá mais, você vai ter que ir lá e colocar de novo. Então, pelo preenchimento da boleta, te possibilita você colocar a validade. Olha, essa ordem só é cancelada a hora, ou se ela for executada, ou se eu enviar o comando de cancelamento dela. Ok? Então, todas as configurações para o investidor vão estar disponíveis na plataforma. A gente não precisa de tantas, mas quanto mais análise a gente tiver, melhor, para dependendo do ativo que ele ter uma visão melhor do mercado e a plataforma vai me proporcionar. Bacana? Obrigado pela presença aí, mais uma aula e até a próxima.